Vamos trazer agora o Altanis Holanda com informações do esporte, informações no Ronda Esportiva. Hoje, gente, é um dia... Hoje não, desculpe, amanhã. Amanhã é um dia decisivo. CRB e Coruripe entram em campo, só tem vaga para um na semifinal. Quem será o felizado, hein, Altanis? Bom dia para você. Bom dia, Abdias. Bom dia, nossos queridos teleouvintes. Pois é, Abdias, um dos dois vai se classificar e o outro vai dar adeus à competição, adeus ao Campeonato Alagoano. O torcedor do CRB espera que seja o CRB, o torcedor do Coruripe espera que seja a equipe do Coruripe. O que a gente sabe é que teremos um final de semana, um sábado na realidade, com 3 jogos muito interessantes de acompanhar pela última rodada do Campeonato Alagoano, para a gente ver aí como será definida essa última rodada, a posição na tabela de cada equipe ao final dessa primeira fase. O CRB enfrenta o Coruripe, todos os jogos amanhã, 16 horas, tá? O CRB enfrenta o Coruripe aqui no estádio Rei Pelé, o Asa enfrenta o CSE, clássico do interior, lá no Municipal de Arapiraca, e o Penedense recebe o CSA lá no estádio Alfredo Lee, em Penedo, valendo aí, no caso de Penedense e CSA, valendo a primeira colocação do grupo, né? Mas vamos falar primeiro do CRB. No CRB, como você bem disse, Abdias, só tem vaga para um, né? O CRB vem numa situação muito complicada, 5 jogos, se eu não estiver equivocado, 5 jogos sem vencer nessa temporada. A única vitória que o CRB conseguiu, inclusive na competição, no Campeonato Alagoano, foi a vitória diante da equipe do CSE, né? No momento que o CSE vinha muito mal na competição, o CRB meteu 5-1, se eu não me engano, naquele momento, na equipe do CSE, e de lá para cá não conseguiu vencer mais, nem na Copa do Nordeste, nem no Campeonato Alagoano. Isso tem deixado o torcedor muito preocupado dos desdobramentos aí do CRB para o restante da temporada. Pressão grande diante da diretoria do clube, inclusive também pressão diante do treinador do CRB. A coisa tá feia lá pro lado do Galo da Praia, mas vamos torcer que o CRB se recupere ao longo dessa temporada aí, que a gente quer que o CRB consiga os objetivos, né? Consiga chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, conseguir uma boa colocação na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. A gente torce muito pelas equipes alagoanas. Vamos fazer o seguinte, o Nicolas vai colocar na tela aí o preço dos ingressos para quem quiser acompanhar esse jogo decisivo entre CRB e Coruripe. O arquibancada baixa vai custar R$20 a meia, 40 a inteira. A arquibancada alta, R$30 a meia, R$60 a inteira. E as cadeiras especiais, R$150 a meia, R$300 a inteira. A arbitragem para esse confronto já está definida. O árbitro será Rafael Carlos Salgueiro. O assistente 1, a assistente 1, no caso, Brígida Cirilo Ferreira. O assistente 2, Esdras Mariano de Lima. O quarto árbitro, Massal Claudino de Nascimento. Essa é a arbitragem que vai comandar esse jogo entre CRB e Coruripe. A gente tem uma sonora, Abdias, com o técnico Humberto Lousa. Eu tenho comentado aqui que a pressão em cima do técnico está muito grande, né? Inclusive, eu digo aqui com toda certeza, caso o CRB perca para o Coruripe amanhã, o Humberto Lousa não será mais treinador do CRB. Isso eu tenho certeza absoluta. Fica insustentável a situação dele. Perfeito. E ele foi perguntado, Abdias, se ele sente o cargo dele ameaçado por conta desse começo de temporada ruim do Galo. Vamos ouvir o que disse o Humberto Lousa. Me sinto seguro, confiante, eu sei daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente tem enfrentado de dificuldades, e esse processo ele é doloroso devido à mudança que a gente teve radical de elenco. Então, ter tranquilidade nesse momento, dar segurança, confiança para os atletas, continuar trabalhando, porque aquilo que a gente vem fazendo eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. Quanto a essa questão, eu canalizo mais a energia naquilo que eu tenho que ter de ocupação, que são os ajustes, as melhorias que eu tenho que fazer com o elenco. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar, e no momento que a diretoria, o presidente, entender que a gente não tem mais competência para seguir no cargo do CRB, aí fica a critério deles. Tá aí o técnico Humberto Lousa, passando confiança. A gente sabe que, obviamente, ele tem que fazer esse discurso mesmo, dizer que tá tranquilo, que tem que passar segurança para os atletas, para a torcida, mas a gente sabe que a situação dele é complicada caso o CRB não avance. Eu até digo, Abdias, se o CRB, por exemplo, avançar com um empate e jogar mal, inclusive eu acho que ele pode também cair ainda assim, né? Eu acho que a única situação para ele avançar é que o CRB vença com tranquilidade, avance, porque ele ganha uma sobrevida e quem sabe aí consegue dar seguimento ao trabalho dele no Galo da Praia. É um jogo, Altanis, desculpe, é um jogo decisivo não só para o elenco, mas também para o técnico, ou seja, responsabilidade dupla e que pode trazer, digamos, a definição do futuro, não tanto para o Galo quanto para o Humberto Lousa. Perfeito, Abdias. A informação que a gente tem é que a presidência do CRB
teve algumas reuniões com alguns jogadores ontem, isso aconteceu ontem, individualmente chamando alguns jogadores para conversar. A gente não sabe o teor dessas reuniões, se é de cobrança, se é de passando confiança, ou se é dizendo o cara, bicho, infelizmente veja aí um outro clube para você trabalhar. A gente não sabe qual é o teor dessas conversas, né? Eu acho que ao longo dessa semana a gente vai ter os desdobramentos aí dessas conversas que a direção do clube está tendo com alguns jogadores. Nós vamos falar agora de Penedense e CSA, né? O CSA vai até a cidade de Penedo enfrentar a equipe do Penedense, esse jogo valendo a liderança, né, da tabela, que no caso, o CSA joga pelo empate para ficar em primeiro lugar e o Penedense terá que vencer o CSA para terminar a classificação em primeiro lugar. A gente já tem a arbitragem definida para esse confronto, o Nicolas colocou ali, o árbitro será Denis da Silva Ribeiro Serafim, assistente 1, Rondinelli dos Santos Tavares, a assistente 2, Maria de Fátima Mendonça. O quarto árbitro, Carlos Vitor Oliveira Alves. A gente tem o Sonora Abdias com o técnico do Penedense, Bebeto de Moraes, que vem fazendo um grande trabalho na equipe de Penedo. O Bebeto só tinha tido oportunidades em equipe sub-20, divisões de base, treinou o CSA em alguns momentos específicos em transição entre um treinador e outro, mas é um cara que vem fazendo excelente trabalho lá na equipe do Penedense, e vamos ouvir o que ele falou, fazendo um convite, na realidade, para a torcida do Penedense comparecer no próximo sábado ao estádio Alfredo Lee. Vamos ouvir. Fala, torcedor, passando aqui para convidar todos vocês para neste sábado prestigiar o nosso clube, em nossa casa, mais um jogo, dessa vez para a gente conseguir a nossa liderança geral, né? Que a gente possa fazer os nossos jogos da semifinal decidindo em casa, e aí com essa vitória que tá para vir aí, em nome de Jesus, contra o CSA no sábado, a gente poder ser o líder geral. A gente conta com todo o apoio de vocês, valeu? Tá aí o Bebeto de Moraes, como eu disse, fazendo excelente trabalho lá no Penedense, e a torcida tá gostando muito do trabalho dele. É um cara muito competente, tá, Abdias? Assim, que se preparou para chegar num cargo de uma equipe da Série A do Campeonato Alagoano e vem fazendo excelente trabalho, como eu disse. E o outro jogo que vai fechar a rodada é Asa e CSE, aqui não, na realidade lá no Municipal em Arapiraca. A arbitragem definida também para esse confronto. O árbitro será Jonathan de Souza Gouveia, assistente 1, Juan Luiz de Barros, assistente 2, Fernanda Félix da Silva, e o quarto árbitro, João Pedro da Silva Braga. A gente tem uma sonora com o Thiago Alagoano, atacante do Asa, falando sobre o trabalho, como é a relação dos jogadores com o técnico Raniele Ribeiro. Vamos ouvir. Nós temos um treinador muito inteligente, né, que sabe de tudo dentro de campo, um cara que estuda muito, um cara que nos cobra muito, né, sabe extrair muito da gente, um cara paizão. Todos nós aqui gostamos muito do Raniele, é um cara família, um cara que sempre cobra pelo bem, e ele vem nos passando muita coisa boa, né? Esperamos que sábado estejamos bem, pronto, preparado para que nós venha fazer um bom jogo. Tá aí o Thiago Alagoano elogiando o trabalho do técnico Raniele Ribeiro. Alguns torcedores do Asa estão chateados com o Ranieri por esse começo do Asa que rateou um pouquinho, porém eu entendo que não é culpa do treinador, acho que precisa de um elenco melhor. No ano passado ele já mostrou que é um técnico competente, quando fez uma boa campanha com a equipe do Asa, mas eu entendo que precisa de algumas peças para reforçar o elenco do Asa, para que o Ranieri melhore o trabalho dele na equipe de Arapiraca. Para a gente fechar a classificação, Nicolas vai colocar aí, a gente coloca a informação para todo mundo e já diz como serão os desdobramentos, tá, Abdias? CSA é o líder com 14 pontos, Penedense é o segundo com 12, o Asa é o terceiro com 10, CRB é o quarto com 9, Coruripe é o quinto com 8. Murici e CSA já deram adeus, não tem mais chance na competição. Como é que a gente vai fazer um mapeamento aí, Abdias? O CSA enfrenta o Penedense, para terminar em primeiro, o CSA basta um empate. Se o Penedense vencer o CSA, o Penedense ultrapassa o CSA e termina a classificação na primeira posição. O Asa está classificado com 10 pontos, pode terminar a classificação em segundo ou até em quarto, dependendo dos outros resultados. Já CRB e Coruripe é o jogo valendo a classificação para um dos dois, né? O CRB joga por um empate, em caso de empate o CRB se classifica e muito provavelmente vai ficar na quarta posição. Se vencer, ele vai ver os outros resultados para ver em que posição termina. Pode até terminar em segundo ainda o CRB, né? A depender da combinação. A depender da combinação. E o Coruripe, para se classificar, precisa vencer o CRB e ainda pode também terminar até em terceiro, dependendo do resultado do jogo do Asa. Então, esse é o mapeamento aí da rodada final do Campeonato Alagoano. Na segunda-feira eu venho aqui trazer todas as informações desse resultado, dessa competição. E só fechando, Abdias, hoje teremos o sorteio da Copa do Brasil. Na segunda-feira eu trago os adversários de CSA, CSE e Asa.
Ok, Altanes, fechado então. Muito obrigado, bom final de semana para você. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Um grande abraço para você e para os nossos teleouvintes. Esse foi Altanes Holanda trazendo Honda Esportiva. Toda sorte aí para os clubes alagoanos, para o Galo, né? Que tem uma grande torcida e essa torcida esperando para que o clube vença, né? E claro que os torcedores do Coruripe também querem, mas a cobrança em cima do CRB certamente é muito maior.